Existem momentos na vida em que percebemos que estamos vivendo uma mentira. Após 17 anos, vivendo em um casamento frio e distante, Eduarda reencontra Antônio, seu grande amor do passado. Agora, um segredo de quase 2 décadas está prestes a explodir. Ela terá que escolher: continuar vivendo na mentira ou ter coragem de revelar toda a verdade. Acompanhe esta história de desencontros, traição, segundas chances e um amor que esperou anos para dar certo. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Eduarda olhou para o reflexo no espelho do quarto. 35 anos, cabelos ruivos bem cuidados, olhos verdes que já não brilhavam como antes. Quando foi que ela se tornou essa mulher apagada? Quando foi que aceitou migalhas de atenção como se fossem banquetes de amor? Lá embaixo ouvia os passos pesados de Lúcio, seu marido. 48 anos, bem-sucedido e com uma frieza calculada. 17 anos de casamento que pareciam uma eternidade congelada. Ela ainda lembrava da moça que foi um dia cheia de sonhos e paixão. Aquela Eduarda morreu há muito tempo, sufocada pela indiferença de um homem que a tratava como parte da mobília. "Precisamos conversar", ela disse, descendo as escadas com as mãos trêmulas. Lúcio nem levantou os olhos do notebook, sempre trabalhando, sempre distante. "Fale." "A viagem. Amanhã partimos para a praia. Eu, você e a Ana." Eduarda tentou sorrir, mas a expressão saiu quebrada. 10 dias só nossos. Vamos nos aproximar e nos divertir." Ele finalmente olhou para ela. Não havia amor naqueles olhos, apenas um cálculo frio. "Eduarda, você sabe que... Por favor." A voz dela saiu mais desesperada do que pretendia. 17 anos, Lúcio. Nossa família precisa disso. Ana precisa disso. O nome da filha fez algo mudar no rosto dele. Uma sombra de irritação. Lúcio sempre tratou Ana com uma frieza ainda maior do que a que dispensava a esposa. A menina cresceu sentindo aquela rejeição inexplicável e Eduarda carregava a culpa como um peso no peito todos os dias. "Está bem", ele disse, voltando à tela do computador. Eduarda subiu para o quarto da filha. Ana estava deitada na cama, mexendo no celular, o cabelo preto caindo sobre o rosto. 17 anos de beleza inocente e olhos que carregavam uma tristeza que nenhuma jovem deveria conhecer. "Mãe?" Ana sentou-se. "Ele vai mesmo?" "Vai sim, e vai ser especial. Você vai ver." Eduarda sentiu o coração apertar. Se ao menos Ana soubesse toda a verdade. Se ao menos Eduarda tivesse coragem de contar. Naquela noite, deitada ao lado de um marido que nem notava que ela existia, Eduarda rezou em silêncio. Que aquela viagem salvasse seu casamento e que conseguisse transformar aquela casa fria em um lar de verdade. Foi quando o telefone de Lúcio vibrou. Ela viu a tela acender e conseguiu ler a mensagem. "Estou com saudades, até amanhã." Eduarda fechou os olhos com força, engolindo as lágrimas. Na manhã seguinte, as malas estavam prontas no hall de entrada. Lúcio desceu às 8h30, terno, impecável, pasta de couro na mão. O rosto já carregava a expressão que Eduarda conhecia tão bem. "Não vou poder ir. Surgiu um problema na empresa, inadiável." Ele nem olhava para ela. "Vocês duas vão. Aproveitem." "Lúcio, por favor." "Já está decidido, Eduarda." Ele pegou as chaves do carro. "Boa viagem." A porta fechou. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Ana desceu os últimos degraus devagar, os olhos marejados. "Ele nunca quis ir, não é, mãe? Ele nunca nos quis." Eduarda abraçou a filha. "Vamos nós duas, vai ser bom, você vai ver." Eduarda dirigia em silêncio, os olhos fixos no asfalto, enquanto Ana olhava pela janela. A decepção ainda pairava no ar entre elas, mas aos poucos a paisagem começou a mudar. O concreto da cidade deu lugar a colinas verdes e depois finalmente ao azul infinito do mar. "Mãe, olha." Ana apontou para o oceano que surgia no horizonte. "É lindo." Pela primeira vez em dias, Eduarda sentiu um sorriso verdadeiro nascer em seus lábios. "É mesmo, meu amor?" "É mesmo."
A cidade litorânea os recebeu com brisa salgada e sol generoso. O hotel era charmoso, com varandas que davam direto para a praia. Enquanto desfaziam as malas, Ana já planejava em voz alta tudo o que queria fazer. Posso ir caminhar na praia agora? Só até ali, mãe, prometo que volto logo. Eduarda hesitou por um instante, mas vendo o brilho nos olhos da filha, não teve coragem de negar. Vai, mas leva o celular e não demore. Ana saiu como um pássaro livre da gaiola. Eduarda ficou na varanda, observando as ondas. Respirou fundo, deixando o ar do mar encher seus pulmões. Ali, longe de Lúcio, longe daquela casa fria, ela podia finalmente respirar. 1 hora se passou. O celular de Eduarda tocou. Mãe, eu acho que me perdi. O coração disparou. Como assim, Ana? Onde você está? Não sei, eu virei em uma rua, depois em outra, e agora não sei voltar. Tem um mercadinho aqui, mas... Fica aí, não sai do lugar. Vou te buscar agora. Eduarda já estava pegando a bolsa quando Ana falou novamente, agora mais calma. Espera, mãe, tem um homem aqui que se ofereceu para me ajudar. Ele conhece o hotel, disse que pode me levar de volta. Ana, não aceite carona de estranho. Mãe, está tudo bem, ele é super gentil. Tem uma caminhonete com o nome de uma empresa de passeios de barco. Parece confiável. Eduarda esperou na porta do hotel com o coração na boca. 15 minutos depois, uma caminhonete azul parou em frente. Ana desceu acenando, seguida por um homem alto de cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas. Mãe, este é o Antônio. Ele me salvou. O homem se virou e o mundo parou. Eduarda sentiu as pernas fraquejarem. Aqueles olhos, aquele rosto, mais maduro, com algumas rugas que não existiam antes, mas inconfundivelmente ele. Eduarda! A voz saiu trêmula dos lábios dele. O tempo voltou 18 anos em 1 segundo. Antônio. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Ana olhou de um para o outro confusa. Vocês se conhecem? Nós... Antônio engoliu em seco, os olhos fixos em Eduarda. Fomos amigos há muito tempo. O silêncio era pesado de memórias não ditas. Eduarda olhou para a filha, para aqueles olhos claros que eram tão parecidos com os de Antônio, e sentiu o pânico subir pela garganta. Muito obrigada por trazer minha filha, ela disse, a voz formal demais. Foi muito gentil da sua parte. Não foi nada. Antônio não tirava os olhos dela. Fico feliz em ajudar. Ana, sempre observadora, percebeu a tensão no ar. Mãe, podemos convidar o Antônio para jantar? Como agradecimento, por favor? Ana não precisa. Eu adoraria. Antônio interrompeu, ainda olhando para Eduarda. Se não for incômodo. Eduarda sabia que deveria dizer não. Sabia que aquele reencontro era perigoso. Mas as palavras que saíram de sua boca foram outras. Está bem, hoje às 8 horas. Quando Antônio foi embora, Ana abraçou a mãe animada. Ele é tão legal, mãe. E bonito também, você não acha? Eduarda subiu para o quarto com as pernas bambas. Sentou-se na cama, as mãos tremendo. Antônio, depois de todos esses anos. Ela começou a lembrar quando tinha 17 anos e Antônio 20. Eles se conheceram em um curso de verão. Foi amor à primeira vista, daqueles que parecem incendiar o mundo. 3 meses de paixão absoluta, de planos e promessas. Até que por um desencontro do destino, onde Antônio foi atropelado e perdeu o contato de Eduarda, e ela ficou esperando por horas e depois dias. Mas, infelizmente, os dois nunca mais se viram. Eduarda descobriu que estava grávida. Tentou encontrá-lo, mas ele havia sumido sem deixar rastros. Sozinha, assustada, com 17 anos e uma criança pequena, ela aceitou a proposta de Lúcio, um homem mais velho que ofereceu segurança, um casamento de conveniência que se tornou uma prisão. E agora ele estava ali, o pai de Ana, o único homem que ela realmente amou a poucos metros de distância, sem saber que a menina que ele acabara de ajudar era sua filha. O que o destino estava tramando ao colocá-los frente a frente novamente. À noite, Eduarda trocou de roupa 3 vezes. Finalmente escolheu um vestido coral que realçava seus olhos verdes. Por que estava se importando tanto? Era apenas um jantar de agradecimento. Mentira. E ela sabia disso. Mãe, você está linda. Ana entrou no quarto já arrumada, com um vestido florido e o cabelo solto. Pronta?
Eduarda olhou para a filha e sentiu o peito apertar. Ana era a cópia perfeita de Antônio. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo sorriso que iluminava o rosto. Como ele não percebeu? Como não viu a própria imagem refletida naquela menina? Desceram para o restaurante às 8 em ponto. Eduarda procurou Antônio com os olhos e o encontrou já sentado em uma mesa perto da varanda. Quando ele se levantou para cumprimentá-las, Eduarda percebeu os detalhes que tinha perdido pela manhã. A camisa branca de linho, os olhos que continuavam tendo aquele brilho especial, a forma como ele sorria. 18 anos se passaram, mas seu coração reconheceu aquele homem como se tivesse sido ontem. Boa noite, ele disse, a voz suave. Seus olhos encontraram os de Eduarda e ficaram ali por um segundo a mais do que deveriam. Boa noite, Antônio. Ana sentou-se animada. Obrigada por aceitar nosso convite. O prazer é todo meu. Ele olhou para as duas. E então, o que as trouxe para nossa cidade? Ana começou a falar entusiasmada sobre a viagem, sobre como precisavam daqueles dias de descanso. Eduarda mal conseguia prestar atenção nas palavras da filha. Sua mente estava presa nos olhos de Antônio, na forma como ele olhava para Ana com uma ternura natural, como se algo nele reconhecesse aquela conexão invisível. E seu pai não veio? Antônio perguntou casualmente, mas Eduarda viu a tensão em seu maxilar. Ana baixou os olhos. Ele teve um compromisso de última hora, é sempre assim. Ana. Eduarda tocou a mão da filha. Está tudo bem, mãe. Estou acostumada. A tristeza na voz de Ana partiu o coração de Eduarda. Antônio percebeu o clima, pesado, e mudou de assunto. Sabe, Ana, se quiserem, posso levar vocês em um dos meus barcos. Conheço lugares incríveis, praias desertas, uma gruta com água cristalina. Sério? Mãe, podemos? Eduarda hesitou. Passar mais tempo com Antônio era perigoso. Mas como negar aquele brilho nos olhos da filha? Claro, filha. O jantar seguiu com Ana dominando a conversa, mas Eduarda sentia o peso dos olhares de Antônio. Ana, querida, você pode ir pedir aquela sobremesa que vimos no cardápio? Eduarda pediu, precisando de um momento a sós com Antônio. Quando a filha se afastou, o silêncio entre eles ficou denso. Eduarda, Antônio começou, a voz baixa, todos esses anos. Eu procurei por você. Procurou? A palavra saiu amarga. Você desapareceu, Antônio. Sumiu sem deixar rastro. Eu fui atropelado, perdi seu contato. Depois minha família faliu da noite para o dia. Meu pai perdeu tudo. Tivemos que sair da cidade às pressas, fugindo de credores. Ele passou a mão pelos cabelos. Tentei te achar, mas você tinha saído da República e ninguém tinha seu contato. Na época eu não tinha nada. Nada para te oferecer. Eu não queria nada. Só queria você. As palavras saíram antes que ela pudesse segurá-las. Eu sei. E isso me destruiu. Antônio estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela. Quando consegui me reerguer, anos depois, voltei para te procurar. Descobri que você tinha casado, tinha filha. Eduarda puxou a mão rapidamente. Sim, casei, tenho uma família. É feliz? A pergunta veio carregada de dor. Antes que ela pudesse responder, Ana voltou com o cardápio de sobremesas, sorrindo. Escolhi. Vamos dividir o bolo de chocolate? O resto da noite passou em meio a conversas superficiais, mas Eduarda sentia cada olhar de Antônio como uma carícia. Quando finalmente se despediram, ele segurou a mão dela por um segundo a mais. Amanhã, 10 da manhã, no pier. Espero vocês para o passeio de barco. Ele sorriu. Não me deixem esperando. No quarto, enquanto Ana dormia, Eduarda ficou na varanda olhando para o mar. O segredo pesava em seu peito como uma pedra. Amanhã eles estariam juntos de novo. Antônio, ela e a filha que ele não sabia que era sua. Como manter a verdade escondida quando cada olhar ameaçava revelar tudo? O sol nascia no horizonte quando Eduarda acordou. No pier, Antônio as esperava ao lado de um barco branco impecável. Vestia uma camiseta azul marinho e bermuda, os óculos escuros escondendo aqueles olhos que Eduarda não conseguia parar de procurar. Bom dia, senhoritas. Ele estendeu a mão para ajudá-las a embarcar.
Quando os dedos de Eduarda tocaram os dele, uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Ana correu para a proa do barco, encantada. Isso é incrível! Antônio ligou o motor e o barco começou a deslizar sobre a água azul turquesa. O vento bagunçava os cabelos de Eduarda e, pela primeira vez em anos, ela se sentiu livre. Livre de Lúcio, livre daquela casa que era uma prisão, livre para simplesmente sentir. Eduarda observou enquanto ele mostrava os controles para Ana. A forma gentil como explicava cada coisa, a paciência, o cuidado. Lúcio nunca teve paciência com Ana. Nunca quis ensinar nada a ela. Nunca a olhou como Antônio estava olhando agora, com genuíno interesse e carinho. Uma dor aguda atravessou o peito de Eduarda. Ana merecia ter conhecido esse pai. Merecia ter crescido com esse amor. Mãe, vem ver. Ana chamou, animada. Eduarda se juntou a eles no comando. Estava tão perto de Antônio que podia sentir o calor do corpo dele. O cheiro da água do mar misturado com o perfume masculino que a fazia lembrar de tempos mais felizes. Quando foi a última vez que viu sua filha assim? Completamente feliz? Depois de um tempo, Antônio levou o barco até uma pequena enseada escondida. A praia era deserta, com areia branca e água cristalina. Palmeiras se curvavam sobre a faixa de areia, criando sombras perfeitas. Uau! Ana desceu correndo para a água. Mãe, é um paraíso! Poucos conhecem este lugar. Antônio disse baixinho, ficando ao lado de Eduarda. Eu costumava vir aqui quando precisava pensar, quando precisava lembrar de tempos melhores. Eduarda o encarou. Tempos melhores? Você sabe do que estou falando. Ele tirou os óculos escuros. Seus olhos estavam vulneráveis, abertos. Aquele verão, nós dois, foi o período mais feliz da minha vida. Antônio, não. Por favor, deixe-me falar. Ele se aproximou. Esses anos todos, eu nunca consegui te esquecer. Casei, tentei seguir em frente, mas não funcionou. Ela percebeu que meu coração estava em outro lugar. Nos divorciamos há 3 anos. Você é divorciado? Eduarda sentiu algo se mexer dentro dela. E você? Ele perguntou, cru. É feliz com ele? A pergunta ficou suspensa no ar. Ana gritou da água, quebrando o momento. Vocês vão ficar aí conversando ou vão vir nadar? Eduarda fugiu da resposta, correndo para a água. Mergulhou, deixando a água lavar um pouco do peso que carregava. Quando voltou à superfície, Antônio estava ao seu lado. Ela é especial, ele disse observando Ana. Sua filha. Tem algo nela que me parece tão familiar. O coração de Eduarda disparou. Não sei explicar. É como se a conhecesse há mais tempo. Ele balançou a cabeça. Desculpe, deve parecer estranho. Não, Eduarda sussurrou. Não parece. Eles nadaram juntos, às vezes perto demais, às vezes longe demais. Cada roçar acidental de pele era como fogo. Na praia, fizeram um piquenique. Antônio havia trazido frutas, sanduíches e suco. Ana comia enquanto contava histórias engraçadas da escola. E Antônio ria de verdade, interessado em cada palavra. Sabe, Ana, ele disse, você me lembra muito minha irmã quando era mais nova. A mesma energia, a mesma forma de iluminar um ambiente. Eduarda quase engasgou. A semelhança não era com a irmã dele, era com ele mesmo. O sol estava começando a se pôr quando voltaram para o barco. Ana adormeceu no caminho de volta, cansada do dia perfeito. Eduarda sentou ao lado de Antônio no comando. Obrigada por hoje, ela disse baixinho. Fazia muito tempo que eu não via minha filha assim tão feliz. O pai dela? Ele não é bom com ela? Antônio perguntou cuidadoso. Eduarda sentiu as lágrimas ameaçarem. Ele é um homem muito ocupado, não tem muito tempo para ela. Então ele é um idiota. A raiva na voz de Antônio era palpável. Qualquer homem seria abençoado por ter uma filha como Ana. Se você soubesse, Eduarda pensou. Se você soubesse que ela é sua filha. No hotel, ao se despedirem, Antônio segurou a mão de Eduarda por um longo momento. Podemos nos ver amanhã? Ele perguntou vulnerável. Por favor, eu sei que é errado. Eu sei que você é casada, mas só quero passar um tempo com você. Só isso. Eduarda sabia que deveria dizer não. Sabia que cada momento com ele tornava tudo mais perigoso, mais complicado.
mas seu coração já tinha decidido muito antes de sua boca dizer: amanhã, na mesma hora. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina perigosamente doce. Todas as manhãs, Antônio as buscava para passeios diferentes. Uma cachoeira escondida, um restaurante à beira-mar, um mercado de artesanato local. E a cada dia, Eduarda sentia as paredes que havia construído ao redor do coração desmoronarem um pouco mais. Ana estava radiante. Pela primeira vez na vida, tinha a atenção de uma figura masculina que realmente se importava com ela. Antônio perguntava sobre seus sonhos, ouvia suas histórias, ria de suas piadas. Tudo que Lúcio nunca fez. No quinto dia, Antônio sugeriu que Ana fizesse uma aula de surf, enquanto ele e Eduarda caminhavam pela praia. Ana concordou animada, já fazendo amizade com outros jovens. Antônio disse quando ficaram sozinhos: precisava conversar com você. De verdade. Eles caminharam em silêncio por algum tempo, apenas o som das ondas entre eles. Eduarda sentia o coração disparado. Sabia que aquela conversa era inevitável. Por que aceitou casar com ele? Antônio parou, virando-se para ela. Você me amava? Eu sei que amava. Eu amava, Eduarda admitiu, a voz trêmula. Mas você tinha sumido, Antônio. E eu estava sozinha. Sozinha como? E seus pais? Meus pais me expulsaram de casa. As palavras saíram amargas. Quando descobriram que eu estava grávida, me chamaram de todos os nomes. Disseram que eu tinha envergonhado a família. Antônio ficou pálido. Grávida? Você ficou grávida? Eduarda percebeu o erro tarde demais. Sim, mas perdi o bebê. A mentira queimou sua língua. Poucos meses depois. Meu Deus, Eduarda. Antônio a puxou para um abraço. Você passou por tudo isso sozinha. E eu não estava lá. Ela se permitiu ficar ali, nos braços dele, sentindo pela primeira vez em anos que estava onde deveria estar. Lúcio me ofereceu segurança, um lar. Eu tinha 18 anos e estava desesperada. Achei que estava fazendo a escolha certa. E foi. Ele se afastou, olhando fundo em seus olhos. Foi a escolha certa? Eduarda não respondeu. Não precisava. A resposta estava escrita em cada lágrima silenciosa que ela derramou nos últimos 17 anos. Deixe-o, Antônio disse de repente. Venha comigo, você e Ana. Eu posso cuidar de vocês. Eu quero cuidar de vocês. Antônio, não é tão simples. É sim. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Eu nunca parei de te amar. Nunca. Esses dias com você foram como voltar a viver. Não me deixe te perder de novo. Você não me conhece mais. Eu mudei. Seu coração não mudou. Eu vejo nos seus olhos. Você ainda sente. Ele se aproximou, os lábios a centímetros dos dela. Diga que não sente nada e eu paro. Diga que não me ama mais. E eu nunca mais toco no assunto. Eduarda fechou os olhos. Podia sentir a respiração dele, o calor do corpo dele. Seria tão fácil se entregar. Tão fácil esquecer tudo e se perder naquele beijo que seus lábios imploravam há 18 anos. Eu não posso, ela sussurrou, se afastando. Tem coisas que você não sabe, coisas que complicariam tudo. Então me conte, ele implorou. Não há nada que possamos superar juntos. O telefone de Eduarda tocou. Era Ana. Mãe, terminei a aula. Estou morrendo de fome. Já estamos indo, querida, Eduarda respondeu, agradecendo internamente pela interrupção. À noite, deitada na cama do hotel, Eduarda não conseguia parar de pensar. Antônio a amava. Queria que ela o deixasse tudo para trás. Queria construir uma vida com ela e Ana. O telefone vibrou. Uma mensagem de Lúcio. Quando voltam, preciso que você resolva uns papéis aqui. Nenhuma pergunta sobre como elas estavam. Nenhum interesse genuíno. Apenas ordens e obrigações. Eduarda olhou pela janela para o mar iluminado pela lua. Faltavam 4 dias para voltarem. 4 dias até voltar para aquela vida vazia. 4 dias até ter que decidir se continuaria vivendo uma mentira ou se teria coragem de escolher a verdade.
E a verdade tinha nome: Antônio. O homem que ela nunca deixou de amar. O pai da filha que ele não sabia que tinha. O sexto dia amanheceu nublado, com o céu carregado de nuvens cinzentas que pareciam refletir o turbilhão dentro de Eduarda. Ana dormia profundamente, cansada dos dias intensos. Eduarda se levantou em silêncio e foi para a varanda, precisando respirar. Seu telefone vibrou, uma mensagem de Antônio. Bom dia. Preciso te encontrar, só eu e você. Vamos conversar, por favor. O coração dela disparou. Sabia que era perigoso. Sabia que ficar sozinha com ele tornaria tudo ainda mais complicado. Mas seus dedos já digitavam a resposta. Onde e quando? 10 da manhã no pier. Vou te levar a um lugar especial. Quando Ana acordou, Eduarda já tinha tudo planejado. Ana, hoje não vou fazer o passeio de caiaque. Você pode ir com aquele grupo de meninas da sua idade. Eu preciso resolver umas coisas. Ana franziu a testa, mas concordou. Às 10 horas, Antônio a esperava, vestido de forma simples, mas estava mais bonito do que nunca. Vem, ele estendeu a mão. Confie em mim. Eles pegaram um barco menor dessa vez, mais íntimo. Antônio pilotou em silêncio e Eduarda percebeu que ele estava tenso. Depois de meia hora, chegaram a uma pequena vila. Esta casa é minha, Antônio disse ao ajudá-la a descer do barco. Comprei há alguns anos. É meu refúgio. Nunca trouxe ninguém aqui. Por que me trouxe então? Ele parou olhando fundo em seus olhos. Porque você nunca foi ninguém para mim. Porque preciso que você veja quem eu me tornei. Preciso que saiba que tenho estrutura para cuidar de você e Ana. Eles subiram até a casa. Era simples por fora, mas por dentro era aconchegante. Janelas grandes que davam para o mar, uma cozinha rústica, uma sala com sofás confortáveis. Era um lar de verdade, cheio de calor. Antônio confessou. Todos esses anos, mesmo sem saber onde você estava, eu construí pensando no dia em que te encontraria de novo. Antônio, não diga isso. Eduarda sentiu as lágrimas subirem. Por que não? É a verdade. Ele se aproximou, tomando as mãos dela nas suas. Eduarda, esses dias com você foram como voltar a viver. Cada olhar, cada conversa, cada momento ao seu lado me lembrou o que é amar de verdade. Eu te amo. Sempre amei. Antônio, por favor. Eu sei que você é casada. Sei que é complicado. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Mas eu vejo nos seus olhos, você ainda me ama. Não importa o que eu sinto. As lágrimas escorreram pelo rosto de Eduarda. Não posso. Ele não deixou que ela terminasse. Seus lábios encontraram os dela em um beijo que continha 18 anos de saudade. Um beijo desesperado, urgente, cheio de toda a paixão que tinham guardado. Eduarda se perdeu por um momento, seus braços se enrolando no pescoço dele, seu corpo se rendendo àquele abraço que parecia finalmente trazê-la de volta para casa. Mas então, a realidade bateu como um soco. Ela se afastou, ofegante, as mãos tremendo. Não. Não posso fazer isso. Antônio tentou se aproximar de novo. Não. Ela recuou, passando as mãos pelo rosto. Eu sou casada, Antônio. Sou casada com Lúcio há 17 anos. Um casamento infeliz. Você mesma me contou. Ele te trata mal, trata Ana mal. Mas ele estava lá quando eu precisei. As palavras saíram em um grito. Quando você tinha sumido, me abandonou quando eu estava sozinha e grávida, foi Lúcio quem me ofereceu um lar. Foi ele quem deu um nome à minha filha. Foi ele quem me deu estabilidade quando eu não tinha nada. Mentiras têm prazo de validade. E o prazo de Eduarda estava chegando ao fim. Eduarda se afastou, andando até a janela. O mar estava agitado lá fora, ondas batendo com força nas pedras. Quando você foi embora, ela começou, a voz trêmula. Eu descobri que estava grávida. Eu tinha 17 anos, Antônio. 17. Meus pais me expulsaram. Eu não tinha ninguém, não tinha nada. Eu sei disso. Você me contou ontem. Mas eu menti. Ela se virou para ele, lágrimas escorrendo. Eu não perdi o bebê. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio ficou pálido, cambaleando até sentar no sofá. O que você está dizendo? Eu tive o bebê.
Uma menina. Eduarda mal conseguia respirar. Lúcio me ofereceu casamento quando ela tinha 1 ano. Ele sabia que não era dele, mas ofereceu dar seu nome a ela. Segurança, um lar. Eu aceitei porque achei que era o melhor para ela. Uma menina, Antônio repetiu atordoado. O mundo parou. Eduarda viu o momento exato em que a verdade atingiu Antônio. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu, as mãos tremeram. Ana? Ele sussurrou. Ana é minha filha? Sim. Eduarda desabou. Ela é sua filha. Nossa filha. Antônio se levantou cambaleante, passando as mãos pelos cabelos. Meu Deus, meu Deus. Ana é minha filha. Aquela menina linda, cheia de vida, é minha filha. E eu não sabia. Todos esses dias, eu estive com minha própria filha e não sabia. Antônio, Você mentiu! Ele se virou para ela, raiva e dor nos olhos. Você me disse que tinha perdido o bebê. Você me deixou acreditar que nossa filha não existia. Eu não sabia como te contar. Você tinha sumido. Ele estava gritando. Agora, eu passei esses dias me apaixonando por aquela menina sem saber que ela era minha. Que direito você tinha de esconder isso de mim? Eu estava protegendo ela. De quê? De mim? Do pai dela? Antônio estava com lágrimas nos olhos. Eu perdi 17 anos da vida da minha filha. 17 anos. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, tudo. E você me tirou isso. Eu não tinha escolha. Eduarda gritou de volta. Eu era uma garota sozinha e assustada. Lúcio ofereceu estabilidade. Ofereceu um nome para ela. O que eu deveria fazer? Criar uma criança sozinha, sem nada? Deveria ter me procurado mais. Deveria ter esperado. Ele socou a parede. 17 anos, minha filha tem 17 anos e eu não sei nada sobre ela. Eu não estava lá quando ela nasceu, não vi ela crescer. E tudo porque você decidiu sozinha. Não foi sozinha. Você também não estava lá. Porque não sabia. A voz dele quebrou. Se eu soubesse, teria movido céu e terra para voltar. Teria encontrado um jeito. Mas você me tirou essa chance. O silêncio voltou, pesado como chumbo. Ambos respiravam com dificuldade, lágrimas escorrendo. Ela sabe? Antônio perguntou finalmente, a voz rouca. Não. Eduarda limpou as lágrimas. Ela acha que Lúcio é o pai. Ela não sabe de nada. Antônio sentou de novo a cabeça entre as mãos. Preciso contar para ela. Ela merece saber a verdade. Não. Eduarda se ajoelhou na frente dele. Por favor, não agora. Não assim. Ela está feliz pela primeira vez em muito tempo. Isso vai destruir o mundo dela. E mentir para ela é melhor? Ele olhou para Eduarda com mágoa. Assim como você mentiu para mim? Antônio estava com lágrimas nos olhos. Vai continuar em um casamento sem amor por gratidão? Não é só gratidão, Eduarda gritou, mesmo sabendo que era mentira. É compromisso, é lealdade. São 17 anos da minha vida. 17 anos infelizes. Ele segurou os ombros dela. Eduarda o encarou, as lágrimas embaçando a visão. Eu não posso te dar o que você quer, Antônio. Não posso deixar tudo para trás. Não posso abandonar o homem que me acolheu quando eu mais precisei. Mesmo que isso signifique abandonar a si mesma, abandonar a chance de ser feliz, eu tenho uma vida, responsabilidades. Ela se afastou, limpando as lágrimas. E eu não vou jogar tudo fora por um sentimento do passado. Isso não é só um sentimento do passado e você sabe disso. A voz dele quebrou. Eduarda balançou a cabeça, o coração despedaçando. Não posso fazer isso com Lúcio. Não depois de tudo que ele fez por mim e por Ana. Eu devo a ele. E quanto ao que você deve a si mesma? Antônio implorou. Quanto ao seu próprio coração. Eduarda respirou fundo, forçando uma firmeza que não sentia. Por favor, eu preciso de um tempo. Eu preciso voltar para casa. Preciso voltar para o meu marido. Eduarda, não faça isso. Ela baixou a cabeça. Eu vou contar, prometo, mas do jeito certo, no momento certo. Mas enquanto os dois se olhavam, ambos sabiam. Não, existia jeito certo de revelar um segredo que tinha o poder de destruir tudo. Eduarda caminhou em direção ao barco, cada passo custando uma parte da sua alma.
A viagem de volta foi silenciosa. Antônio não olhou para ela uma única vez. As mãos firmes no volante, o maxilar apertado. Quando chegaram ao porto, Eduarda desceu sem olhar para trás. Se olhasse, sabia que não teria forças para ir embora. No hotel, fez as malas rapidamente. Ana, vamos voltar para casa. O quê? Mas faltam 4 dias? Seu pai precisa de nós. Vamos embora hoje mesmo. A viagem de volta foi tensa. Ana perguntou pelo Antônio várias vezes, mas Eduarda desviava do assunto. Cada quilômetro a levava mais longe do único homem que ela realmente amou. Eram 7 da noite quando chegaram em casa. A casa estava em silêncio, apenas algumas luzes acesas. Estranho. Lúcio sempre estava no escritório trabalhando nesse horário. Ana, leva as malas para o seu quarto. Vou procurar seu pai. Eduarda subiu as escadas, procurando por Lúcio. Chegou perto do quarto e ouviu vozes, risos. Uma voz feminina. Com o coração na garganta, ela empurrou a porta e o mundo desabou. Lúcio estava na cama. Mas não estava sozinho. Uma mulher loira, muito mais jovem, estava em seus braços. Os dois congelaram ao ver Eduarda parada na porta. Eduarda! Lúcio se levantou rapidamente puxando o lençol. Você não deveria estar aqui. Você voltou antes. Mas Eduarda não ouviu mais nada. O zumbido nos ouvidos abafava tudo. 17 anos. 17 anos de lealdade. 17 anos de gratidão. 17 anos que ela acabava de jogar fora por um homem que a traía descaradamente na própria cama deles. Ela tinha mandado Antônio embora. Tinha escolhido a lealdade. Tinha escolhido o dever. E tudo o que recebeu em troca foi a maior traição de sua vida. Eduarda ficou parada na porta. O tempo tinha parado no momento em que seus olhos registraram a cena. Seu marido, na cama deles e com outra mulher. Eduarda, deixa eu explicar. Lúcio começou já vestindo a calça apressadamente. Mas ela não queria explicações. Não queria ouvir mentiras. Não queria nada que viesse daquele homem. Ela se virou e desceu as escadas, as pernas se movendo por puro instinto. Mãe? Ana apareceu no corredor. O que foi? Você está pálida. Pega suas coisas, Eduarda disse, a voz saindo estranhamente calma. Apenas o essencial. Estamos saindo. Saindo. Mas a gente acabou de chegar. Ana, por favor. O grito saiu antes que ela pudesse controlar. Apenas pega suas coisas e vem comigo, agora. Ana ficou paralisada por um segundo, mas o desespero nos olhos da mãe a fez correr para o quarto. Lúcio descia as escadas, já vestido. A mulher loira tinha ficado no banheiro. Eduarda, vamos conversar com calma. Não há nada para conversar. Ela não olhou para ele, apenas pegou a bolsa e as chaves do carro. 17 anos, Lúcio. 17 anos, eu fui fiel a você. 17 anos, eu te respeitei. Eu posso explicar. Quantas vezes? Ela finalmente o encarou e ele deu um passo atrás ao ver a fúria e a dor naqueles olhos. Quantas vezes você me traiu? Quantas vezes trouxe mulheres para a nossa cama? Lúcio abriu a boca, mas nada saiu. A culpa estava estampada em seu rosto. Era por isso que você nunca me tocava mais? Porque tinha outras. Era por isso que nunca quis viajar conosco? Porque tinha seus compromissos com suas amantes? Ana desceu correndo com uma mochila. Mãe, estou pronta. O que está acontecendo? Seu pai foi infiel, Eduarda disse sem filtros. Sabia que não deveria dizer assim, mas a dor era grande demais para poupar qualquer um. Encontrei ele com outra mulher na nossa cama. Ana ficou branca, olhando para Lúcio com horror. Pai? Ana, eu... Lúcio tentou se aproximar, mas a menina recuou. Você traiu a mamãe? Você... Como pode? As lágrimas escorreram pelo rosto de Ana. Você nunca nos amou de verdade, amor. Nunca fomos suficientes para você. Eduarda pegou a mão da filha. Não temos mais nada para fazer aqui. Entraram no carro sob os protestos de Lúcio. Eduarda dirigiu sem saber exatamente para onde ir. Suas mãos tremiam no volante. As lágrimas embaçavam sua visão. Ana chorava no banco ao lado, abraçada à mochila. Acabaram em um hotel modesto do outro lado da cidade. Eduarda pagou por um quarto com 2 camas
e subiu em silêncio com Ana. Quando a porta se fechou atrás delas, a realidade finalmente caiu sobre ela como um peso esmagador. Ela se sentou na cama e começou a chorar. Não, um choro delicado, mas soluços profundos que vinham do fundo da alma. 17 anos. 17 anos de sacrifício. 17 anos acreditando que estava fazendo a escolha certa, sendo grata, sendo leal. E para quê? Para ser traída. Para descobrir que tinha desperdiçado os melhores anos de sua vida com um homem que nunca a amou de verdade. Ana se sentou ao lado da mãe e a abraçou. Mãe e filha choraram juntas, segurando uma a outra enquanto o mundo desabava. Eduarda olhou para a filha, para aqueles olhos que eram tão parecidos com os de Antônio, e sentiu algo se partir dentro dela. Ela tinha mandado Antônio embora, tinha escolhido a lealdade a um homem que não merecia, tinha aberto mão do amor verdadeiro por gratidão a alguém que a traía. Naquela noite, Eduarda não conseguiu dormir. Deitada na cama dura do hotel, olhando para o teto, sua mente não parava. Lúcio ligou 15 vezes, mandou 20 mensagens. Ela não respondeu nenhuma. Pensou em Antônio, no beijo, nas palavras dele. Você vai pagar essa dívida pelo resto da vida? Ela tinha pagado em cheio, e agora estava ali, aos 35 anos, sem casa, sem marido, sem nada além de uma filha e uma mala de roupas. Ela tinha sido leal, tinha sido grata, tinha sacrificado seu próprio coração por dever. E onde isso a levou? Para um quarto de hotel barato, com o coração em pedaços e uma vida destruída. Talvez fosse hora de parar de viver pelos outros. Talvez fosse hora de pensar em si mesma e ser feliz de verdade. Mas primeiro ela precisava se levantar, precisava juntar os cacos, precisava encontrar forças em algum lugar dentro dela para seguir em frente. A hora de contar toda a verdade estava chegando e Eduarda não podia mais fugir. 3 dias se passaram. 3 dias no quarto de hotel, com Eduarda alternando entre choros, silêncios e momentos de raiva que a faziam querer gritar. Ana ficava ao seu lado, tentando ser forte, mas Eduarda via o medo nos olhos da filha. O medo de que a mãe não se levantasse mais. Na manhã do 4º dia, Eduarda acordou diferente, como se algo dentro dela tivesse endurecido durante a noite. Ela se levantou, tomou um banho demorado e olhou para o próprio reflexo no espelho embaçado. O telefone vibrou de novo, mas dessa vez não era Lúcio. Soube que você voltou, espero que esteja bem e que conte a verdade para Ana. Se precisar de mim, estarei aqui, sempre. Era Antônio. Mesmo depois dela ter o mandado embora, mesmo depois de tudo, ele ainda se importava. Eduarda segurou o telefone contra o peito e chorou de novo. Mas dessa vez, junto com a dor, havia algo mais. Uma pequena fagulha. Um pensamento que começava a se formar. Chega, ela disse para si mesma. Chega de se lamentar. Quando saiu do banheiro, Ana estava acordada, mexendo no celular. Mãe, o papai ligou de novo. Ele quer conversar com você. Eduarda sentou na cama. Ana, eu preciso te contar uma coisa. Preciso ser honesta com você sobre tudo. Ana largou o celular, assustada. Sobre o quê? Eduarda respirou fundo. Estava na hora. Depois de 17 anos, estava na hora de contar a verdade. Sobre seu pai, sobre Lúcio e sobre outras coisas. Mãe, você está me assustando. Lúcio não é seu pai biológico. As palavras saíram simples, diretas, mas carregavam o peso de quase 2 décadas de segredos. Ana ficou paralisada, os olhos arregalados. O que você disse? Lúcio não é seu pai de sangue, Ana. Ele me conheceu quando você tinha 1 ano de idade. Ele se ofereceu para casar comigo e te dar o nome dele, mas você não é filha dele biologicamente. Ana se levantou, cambaleando. Não, você está mentindo. Isso não pode ser verdade. É verdade, meu amor. E explica muita coisa, não é? Explica por que ele sempre te tratou diferente. Por que nunca te amou como um pai deveria amar. Então quem? Ana engoliu seco, as lágrimas começando a cair. Quem é meu pai de verdade? Eduarda fechou os olhos. Eu tinha 17 anos. Me apaixonei por um rapaz. Foi intenso.
Foi real. Mas a família dele teve problemas e ele precisou ir embora. Eu descobri que estava grávida depois que ele já tinha sumido. Tentei encontrá-lo, mas não consegui. E você nunca mais o viu? Ana perguntou, a voz trêmula. Não. Eduarda abriu os olhos. Não até alguns dias atrás. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ana a encarou, processando. E então, lentamente, a compreensão começou a surgir em seus olhos. Antônio, ela sussurrou. É o Antônio, não é? Eduarda assentiu, as lágrimas escorrendo. Sim, Antônio é seu pai. Ana desabou na cama, as mãos cobrindo o rosto. Seu corpo tremia com os soluços. Meu Deus, ele é meu pai. O tempo todo ele era meu pai e ninguém me contou. Ele não sabia, Ana. Eu nunca contei para ele. Eu achei que estava te protegendo. Me protegendo? Ana olhou para a mãe com raiva. Você me deixou crescer achando que Lúcio era meu pai. Você me deixou sofrer anos de rejeição de um homem que nunca me quis. Quando o tempo todo, meu verdadeiro pai estava lá fora sem nem saber que eu existia. Eu sei que errei. Errou? Ana se levantou. Você mentiu. Você mentiu para mim, mentiu para ele. Como você pôde fazer isso? Eu estava sozinha e com medo. Tinha 17 anos. Não tinha família, não tinha ninguém. Lúcio ofereceu segurança, um futuro para você. Um futuro infeliz, um pai que me odiava. Ana gritou. Eu passei a vida inteira me perguntando o que tinha de errado comigo, por que ele não me amava. E agora, descubro que é porque eu nunca fui filha dele de verdade. Ana, por favor, eu preciso sair. Preciso pensar. Ana pegou a mochila. Onde você vai? Não sei, qualquer lugar. Só preciso ficar longe de você agora. A porta bateu e Ana se foi. Eduarda desabou na cama, o coração despedaçado. Tinha perdido tudo. O marido, a casa e agora talvez até a filha. Seu telefone tocou. Era Lúcio de novo. Dessa vez, ela atendeu. O que você quer? Eduarda, precisamos conversar. Por favor, volte para casa. Casa. Ela riu, um som sem humor. Aquilo nunca foi uma casa, Lúcio. Era uma prisão. Eu sei que errei. Eu sei que te traí. Mas podemos resolver isso. Resolver? Você acha que tem resolução? Sua voz estava fria agora. 17 anos, Lúcio. Quantas vezes você me traiu nesses 17 anos? O silêncio do outro lado da linha era confissão suficiente. Eu quero o divórcio, Eduarda disse, firme. E quero metade de tudo que construímos. Você me deve pelo menos isso. Eduarda, não. Precisa ser assim. Precisa sim. E mais uma coisa. Ana sabe. Contei para ela que você não é o pai biológico dela. Ela ouviu a respiração dele parar. Você fez o quê? Contei a verdade. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Eduarda olhou para o telefone na mão. Tinha mais uma ligação para fazer. Uma que a apavorava, mas que precisava ser feita. Com dedos trêmulos, ela digitou a mensagem. Antônio, preciso te ver. É urgente. É sobre Ana. A resposta veio em segundos. Onde você está? Estou indo agora. Eduarda mandou o endereço do hotel. Algumas horas depois, batidas na porta. Ela abriu e lá estava ele. Antônio, com os olhos cheios de preocupação, o cabelo desarrumado como se tivesse saído correndo. O que aconteceu? Você está bem? Onde está Ana? Entre, ela disse, abrindo espaço. Antônio entrou, olhando ao redor do quarto modesto. Por que você está em um hotel? O que está acontecendo? Muita coisa. Eduarda sentou na cama, cansada demais para ficar em pé. Eu voltei para casa e flagrei Lúcio com outra mulher. Na nossa cama. Aquele filho da... Antônio cerrou os punhos. Saí de casa com Ana. Estamos aqui há 4 dias. Ela olhou para ele. E hoje eu contei para ela. Contei que Lúcio não é o pai dela. Antônio ficou pálido. Você contou? Contei. E contei quem é o pai de verdade. Eduarda se levantou, encarando-o. Ela sabe, Antônio. Ana sabe que você é o pai dela. E naquele momento, enquanto via
as lágrimas encherem os olhos de Antônio, Eduarda soube que tinha aberto uma porta que nunca mais poderia ser fechada. Antônio cambaleou, buscando apoio na parede. Suas pernas pareciam ter perdido a força. Os olhos, geralmente tão seguros, estavam perdidos, cheios de lágrimas que ele não conseguia conter. Ela sabe. A voz saiu rouca, quebrada. Ana sabe que eu sou o pai dela? Sim, Eduarda sussurrou. Eu contei tudo, sobre nós, sobre você ter ido embora, sobre Lúcio ter se oferecido para casar comigo e dar o nome dele a ela. Antônio passou as mãos pelo rosto tentando processar. Meu Deus, minha filha. Aquela menina linda é minha filha, e ela finalmente sabe. Ele olhou para Eduarda com uma mistura de dor e raiva. E onde ela está? Por que ela não está aqui? Ela saiu, está furiosa comigo, com todos nós. Eduarda sentiu as lágrimas voltarem. Ela me disse que precisava pensar, que precisava ficar longe de mim. Você a deixou sair sozinha? Nesse estado? Antônio já estava pegando o telefone. Vou procurá-la, preciso falar com ela, preciso... Antônio, espera. Eduarda segurou o braço dele. Ela precisa de tempo, precisa processar tudo isso. Tempo? Ele se virou para ela, os olhos ardendo. Eu perdi 17 anos, 17 anos da vida da minha filha. Não vou perder mais nenhum segundo. Ele já estava saindo quando o telefone de Eduarda tocou. Era Ana. Mãe? A voz da menina estava trêmula, chorosa. Eu estou no pier, no lugar onde encontramos o Antônio. Pela primeira vez. Fica aí, meu amor. Estamos indo buscar você. Não, Ana cortou. Quero falar com ele. Com o Antônio. Sozinha. Por favor. Eduarda olhou para Antônio. Ela quer falar com você. Sozinho. As mãos de Antônio tremeram. Ele parou na porta olhando para Eduarda. Obrigado. Por finalmente contar a verdade, mesmo que tenha demorado 17 anos. E ele se foi, deixando Eduarda sozinha no quarto vazio. 2 horas depois, Antônio chegou ao pier. Seu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. E lá estava ela. Ana sentada na beira do cais, as pernas balançando sobre a água, o rosto marcado pelas lágrimas. Ana, ele chamou suavemente. Ela se virou. E quando seus olhos se encontraram, Antônio viu. Viu a si mesmo refletido naquele rosto. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de franzir a testa. Como não tinha percebido antes. Você é meu pai, Ana disse, não como pergunta, mas como afirmação, como se estivesse testando as palavras na boca. Sou, Antônio respondeu, a voz engasgada. Sou seu pai, e eu juro que não sabia. Se eu soubesse, teria voltado, teria movido céu e terra para estar ao seu lado. Minha mãe me contou tudo, sobre vocês dois, sobre você ter ido embora. Ela limpou as lágrimas. Você me odeia? Por existir? O quê? Antônio se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos da menina. Ana, não. Nunca. Você é a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida. E eu nem sabia que você existia até dias atrás. Lúcio me odiava porque eu não era filha dele de verdade. Ana chorou. Eu sempre soube que tinha algo errado. Sempre senti que ele me rejeitava. E agora eu sei por quê. Ele é um idiota, Antônio disse com firmeza. Qualquer homem seria abençoado por ter você como filha. Eu sei que fui. Nesses poucos dias que passei com você, sem nem saber a verdade, você já tinha conquistado meu coração. Ana olhou para ele, os olhos cheios de esperança misturada com medo. E agora? O que acontece agora? Antônio a puxou para um abraço. O primeiro abraço de pai e filha. Agora, se você me deixar, eu vou estar presente. Vou compensar todos os anos que perdi. Vou ser o pai que você sempre mereceu ter. Ana se agarrou a ele, chorando no ombro dele. E Antônio chorou também, segurando sua filha pela primeira vez, sentindo o coração se preencher com um amor que não sabia que existia. Um amor que tinha esperado 17 anos para finalmente acontecer. Antônio levou Ana para o hotel. Eles estavam saindo do carro quando o som de outro carro freando bruscamente os fez se separar.
Uma Mercedes preta parou a poucos metros e Lúcio desceu apressado, o rosto vermelho de raiva. Ana, entre no carro agora! Ele gritou, avançando em direção a eles. Ana se levantou instintivamente, se posicionando atrás de Antônio. Não vou. Como assim não vai? Lúcio chegou perto, apontando o dedo para a garota. Você é menor de idade. Você vai para casa comigo agora. Ela disse que não vai. Antônio se colocou entre os dois, a voz calma, mas firme. E sugiro que você abaixe o tom. Lúcio finalmente olhou para Antônio de verdade. Seus olhos se estreitaram, estudando o homem à sua frente. E quem é você para decidir o que minha filha vai fazer? Eu sou Antônio, ele respondeu erguendo o queixo, e sou o pai de Ana. A expressão de Lúcio mudou instantaneamente. A raiva deu lugar a algo mais perigoso, fúria pura. Ela contou? Eduarda contou para você? Contou para mim e para Ana. A verdade que deveria ter sido revelada há 17 anos. Aquela idiota. Lúcio socou o capô do próprio carro. Nós tínhamos um acordo. Ela prometeu que esse segredo iria para o túmulo. Acordo? Ana saiu de trás de Antônio, a voz tremendo. Que tipo de acordo? Lúcio se virou para ela e pela primeira vez não havia nem sequer uma tentativa de disfarçar o ressentimento. O acordo de que eu daria meu nome a você, te criaria como se fosse minha filha, e em troca, sua mãe nunca revelaria quem era seu verdadeiro pai. Por quê? Ana gritou. Por que você faria isso se me odiava tanto? Porque eu amava sua mãe. A confissão saiu como um rugido. Eu a amava desde que a conheci. E quando ela apareceu, sozinha, desesperada, eu vi minha chance. Ofereci tudo a ela. Casa, nome, segurança. Tudo o que ela precisava. Em troca do quê? Antônio deu um passo à frente, os punhos cerrados. Em troca dela se tornar sua prisioneira. Em troca dela ser minha esposa. Minha. Lúcio estava fora de controle agora. Mas ela nunca me amou de verdade. Sempre foi você. Sempre foi o fantasma de um moleque que a deixou grávida e desapareceu. Eu não sabia que ela estava grávida. Se soubesse o quê? Teria voltado. Lúcio riu, um som amargo. Você era um moleque sem nada, sem dinheiro, sem futuro. O que você poderia ter oferecido a ela? Eu dei uma vida a ela, dei um nome a essa menina. Ana estava chorando, mas sua voz tinha uma força nova. Você me tratou como lixo a vida inteira porque eu não era sua filha de sangue. Porque eu era a lembrança constante de que minha mãe amava outro homem. Lúcio ficou em silêncio, mas o olhar que lançou para Ana era gelado. Eu cumpri minha parte do acordo. Te dei tudo o que precisava. Exceto amor, Ana sussurrou. Você nunca me deu amor. Porque você não era minha filha, ele explodiu. Cada vez que eu olhava para você, lembrava do moleque que teve a Eduarda antes de mim, que a teve quando ela era jovem, apaixonada, cheia de vida, quando ela me deu tudo o que restou. Gratidão, obrigação, mas nunca amor. Então por que ficou com ela? Antônio perguntou, a voz carregada de desgosto. Por que não a libertou? Porque ela era minha. Eu paguei por ela, dei tudo a ela. Lúcio estava descontrolado. E agora você aparece depois de todos esses anos e acha que pode levá-las embora? Acha que pode simplesmente destruir tudo que construí? Você já destruiu tudo sozinho. Ana disse, firme. Quando traiu minha mãe. Quando a tratou como propriedade ao invés de esposa. Quando me rejeitou por algo que nunca foi minha culpa. Lúcio apontou o dedo para ela. Você vai voltar para casa. Agora. Não vai, Antônio disse, colocando a mão no ombro de Ana. Ela fica comigo. Você não tem direitos sobre ela. No papel, eu sou o pai dela. No papel, talvez, mas não no coração. Nunca foi. Antônio olhou para Ana. E se ela quiser, vou lutar por ela. Vou fazer o que for preciso. Lúcio deu um passo ameaçador em direção a Antônio. Você não tem ideia de com quem está mexendo. Eu sou um homem poderoso nesta cidade. Posso destruir você. Pode tentar. Antônio não recuou. Mas não vai me impedir de conhecer minha filha. Não depois de ter perdido 17 anos. A tensão era palpável. Os dois homens se encaravam, nenhum disposto a ceder. Foi Ana quem quebrou o silêncio. Eu quero ficar com ele, ela disse,
a voz firme apesar das lágrimas. Quero conhecer meu pai de verdade, e você não pode me impedir. Lúcio olhou para Ana com uma expressão que mesclava raiva e algo que poderia ter sido mágoa. Sua mãe vai ouvir sobre isso. Vou processá-la por quebrar nosso acordo. Vou tirar tudo dela. Tire, Ana disse, mas você não vai mais tirar a dignidade dela e não vai mais me fazer sentir que sou um erro. Lúcio entrou no carro sem outra palavra, mas antes de partir, abaixou o vidro. Isso não acabou. Vocês vão se arrepender. O carro saiu em alta velocidade, deixando poeira e ameaças no ar. Ana se virou para Antônio tremendo. Ele a abraçou novamente e ela finalmente se permitiu desabar. Está tudo bem, ele murmurou. Eu não vou deixar que ele machuque vocês, nunca mais. Mas enquanto segurava sua filha, Antônio sabia. A guerra estava apenas começando. Eduarda estava sentada na cama do hotel quando a porta se abriu. Ana entrou primeiro, seguida por Antônio. O rosto da menina estava inchado de tanto chorar, mas havia algo diferente em seus olhos. Determinação. Mãe, Ana disse, sentando ao lado dela. Lúcio nos encontrou no estacionamento. O coração de Eduarda disparou. O que ele fez? Ele te machucou? Não fisicamente, Antônio respondeu, fechando a porta. Mas disse muitas coisas. Revelou que vocês tinham um acordo, que você prometeu nunca revelar minha identidade. Eduarda fechou os olhos, a vergonha queimando no peito. Eu sei que foi errado, mas eu estava desesperada, sozinha. Mãe, eu entendo, Ana interrompeu, pegando a mão dela. Entendo por que você fez o que fez. Você era jovem, estava assustada. Mas agora precisamos decidir o que vamos fazer. Ele ameaçou processar você, Antônio disse, sentando na cadeira em frente a elas. Disse que vai tirar tudo de você por quebrar o acordo. Deixe ele tirar, Eduarda disse, e havia uma força nova em sua voz. Ele pode ficar com a casa, com o dinheiro, com tudo. Eu não quero mais nada que venha dele. Ana apertou a mão da mãe. Você tem certeza? Absoluta. Eduarda olhou para a filha, depois para Antônio. Passei 17 anos vivendo em uma gaiola de ouro. 17 anos sendo grata por migalhas. 17 anos sacrificando minha felicidade por segurança. Mas segurança não vale nada quando você está infeliz. Então, o que você quer fazer? Antônio perguntou suavemente. Eduarda respirou fundo. Quero o divórcio. Quero recomeçar. Quero ter a chance de ser feliz de verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado de possibilidades. Ana olhou de sua mãe para Antônio, vendo algo passar entre eles. Algo antigo e novo ao mesmo tempo. Vocês ainda se amam, não é? Ana perguntou, surpreendendo os dois adultos. Ana, Eduarda começou. É verdade, mãe. Eu vi. A forma como vocês se olham. A forma como ele ficou quando descobriu que eu sou filha dele. Ana sorriu através das lágrimas. Vocês perderam 17 anos. Não percam mais tempo. Antônio se levantou, aproximando-se de Eduarda. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Eduarda, eu te amo. Sempre amei. E não vou mentir dizendo que não estou magoado por todos os anos que perdi com Ana. Mas entendo por que você fez o que fez. Antônio, me deixa terminar. Ele apertou as mãos dela. Você fez o que achou melhor para proteger nossa filha. Tomou decisões difíceis quando estava sozinha e assustada. Eu não posso culpá-la por isso. Mas agora você não está mais sozinha. Agora você tem a mim. E eu quero estar aqui, para você e para Ana. As lágrimas escorreram pelo rosto de Eduarda. Você tem certeza? Vem com muito peso. O divórcio vai ser uma guerra. Lúcio não vai facilitar. E Ana, criar uma filha adolescente não é fácil. Eu sei, Antônio sorriu. E eu quero tudo isso. Quero a bagunça, os desafios, as noites em claro. Quero construir uma família com vocês. Uma família de verdade, baseada em amor, não em acordos ou obrigações. Ana se levantou limpando as lágrimas. Então está decidido? Nós vamos recomeçar, os três. Eduarda olhou para a filha, depois para Antônio. Pela primeira vez em 17 anos,
sentiu algo que tinha esquecido como era: esperança. Sim, ela disse, a voz firme. Vamos recomeçar. Ana abraçou a mãe e Antônio abraçou as duas. Ali, naquele quarto modesto de hotel, começava uma nova história. Não seria fácil. Haveria processos, brigas, julgamentos. Mas pela primeira vez, Eduarda sentia que estava fazendo a escolha certa. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido. Eduarda contratou um advogado e entrou com o pedido de divórcio. Lúcio, como esperado, reagiu com fúria. Ele contestou tudo, ameaçou deixá-la sem nada. Espalhou rumores pela cidade sobre ela ter abandonado o lar. Mas Eduarda não recuou. Com Antônio ao seu lado, enfrentou cada audiência, cada encontro hostil com o ex-marido. E Ana, sua filha corajosa, deu seu depoimento, contando como foi crescer em uma casa sem amor, com um pai que a rejeitava. Antônio alugou uma casa para elas enquanto o processo corria. Não era grande, não era luxuosa como a mansão onde Eduarda viveu por anos, mas tinha algo que a outra nunca teve. Era um lar, com risadas, jantares em família, conversas até tarde. Uma noite, enquanto Ana dormia, Eduarda e Antônio sentaram na varanda, olhando para as estrelas. Você se arrepende? Antônio perguntou. De ter aberto mão de tudo? Eduarda pegou a mão dele. Não. Pela primeira vez em anos eu me sinto livre, me sinto viva. E tem medo do futuro? Tenho, ela admitiu. Mas também tenho esperança, e isso é mais do que eu tive em muito tempo. Antônio a puxou para perto, beijando sua testa. Vamos construir algo bonito juntos. Você, eu e Ana. Uma família de verdade. Uma família, Eduarda repetiu, saboreando as palavras. Eu gosto disso. E enquanto ficavam ali, abraçados sob as estrelas, ambos sabiam que o caminho à frente não seria fácil. Mas pela primeira vez em suas vidas estavam caminhando juntos, e juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Mas toda reconstrução exige primeiro que enfrentemos os destroços do passado. 3 meses se passaram desde que Eduarda saiu da casa de Lúcio. 3 meses de batalhas judiciais, de noites mal dormidas, de recomeços difíceis. Mas também 3 meses de descobertas, de risos que ela não dava há anos, de amor que finalmente tinha espaço para crescer. Ana floresceu. Pela primeira vez na vida, tinha um pai que realmente se importava. Antônio a levava para a escola, perguntava sobre seus dias, ensinava sobre os barcos, ouvia suas histórias. E aos poucos, a menina que cresceu sentindo-se rejeitada, começou a entender o que era ser amada, incondicionalmente. Mas nem tudo eram flores. Lúcio lutava ferozmente. Contratou os melhores advogados, usou todas as suas conexões, tentou pintar Eduarda como uma mãe irresponsável que abandonou o lar para viver com um estranho. Ele está dizendo que você é uma influência negativa para Ana, o advogado de Eduarda explicou em uma reunião. Que você destruiu uma família estável por um capricho. Capricho, Eduarda quase gritou. Ele me traiu. Eu o flagrei com outra mulher na nossa cama. Eu sei, Eduarda, e temos provas disso, mas ele é rico, influente, vai tentar usar tudo contra você. Antônio, que estava ao lado dela, segurou sua mão. Nós vamos vencer isso. A verdade está do nosso lado. A audiência final foi marcada para uma terça-feira chuvosa. Eduarda entrou no tribunal com as pernas tremendo, mas com a cabeça erguida. Antônio estava ao seu lado, e Ana, que já tinha completado 18 anos na semana anterior, estava lá também, pronta para testemunhar se necessário. Lúcio estava do outro lado da sala, com sua equipe de advogados caros. Quando seus olhos encontraram os de Eduarda, havia apenas frieza. O homem que uma vez ofereceu ajudá-la, agora queria destruí-la. O processo foi longo e doloroso. O advogado de Lúcio tentou de tudo. Questionou o caráter de Eduarda, sugeriu que Antônio era um aproveitador, insinuou que Ana estava sendo manipulada. Mas então foi a vez de Ana falar. Eu gostaria de dar meu depoimento, Vossa Excelência, ela disse, levantando-se mesmo, sem ser chamada. O juiz, um homem de meia idade com olhos cansados, acenou. Prossiga. Ana caminhou até o centro da sala, olhando diretamente para Lúcio. Meu nome é Ana. Durante 17 anos, eu chamei aquele homem de pai.
e durante 17 anos eu me senti rejeitada por ele sem saber por quê. Lúcio desviou o olhar. Eu achava que tinha algo errado comigo, que eu não era boa o suficiente, bonita o suficiente, inteligente o suficiente. Passei a infância inteira tentando ganhar o amor de um homem que nunca poderia me amar, porque eu era a lembrança viva de que minha mãe amava outro. Isso não é relevante para... O advogado de Lúcio começou. É muito relevante, Ana cortou, a voz firme. Porque ele está aqui dizendo que minha mãe destruiu uma família estável. Mas nunca houve uma família estável. Houve uma prisão disfarçada de lar. Uma mãe que sacrificou sua felicidade por gratidão. E uma criança que cresceu sem amor paterno. Ela se virou para o juiz. 3 meses atrás, eu descobri quem é meu verdadeiro pai. E pela primeira vez na vida, eu entendi o que é ter um pai de verdade. Alguém que me pergunta como foi meu dia e realmente quer saber a resposta. Alguém que me abraça sem obrigação. Alguém que me ama simplesmente porque eu existo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, mas sua voz permanecia firme. Minha mãe não destruiu uma família. Ela finalmente teve coragem de sair de uma mentira e construir algo verdadeiro. E eu a apoio completamente. O silêncio na sala era absoluto. Eduarda chorava baixinho. E Antônio tinha os olhos brilhando de orgulho. Até o juiz parecia tocado. Obrigado, senhorita Ana, ele disse gentilmente. Pode sentar. Depois de mais algumas horas de argumentações, o juiz deu sua sentença. O divórcio foi concedido. Eduarda teria direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento. A guarda de Ana não era mais uma questão, já que ela era maior de idade, mas o juiz fez questão de registrar que a jovem havia escolhido viver com a mãe e o pai biológico por vontade própria. Quando saíram do tribunal, a chuva tinha parado. O sol começava a aparecer entre as nuvens. Acabou, Eduarda sussurrou, mal acreditando. Realmente acabou. Acabou, Antônio confirmou, abraçando-a. E agora começa nossa vida de verdade. Ana se juntou ao abraço, e os 3 ficaram ali, na frente do tribunal, abraçados. Uma família que levou 19 anos para se formar, mas que finalmente estava completa. Naquela noite, em sua nova casa, eles celebraram. Nada extravagante, apenas pizza e refrigerante. Mas era perfeito, porque estavam juntos. E enquanto os 3 riam juntos, sabiam que tinham vencido a tempestade. E que o futuro, finalmente, brilhava com a promessa de dias melhores. 3 anos depois, o sol da manhã entrava pelas janelas da casa à beira-mar, iluminando a cozinha onde Eduarda preparava o café. Ela parou por um momento, olhando pela janela para o oceano que se estendia infinito. Um sorriso suave tocou seus lábios. Bom dia! A voz rouca de Antônio veio de trás, seus braços envolvendo a cintura dela. Ele beijou seu pescoço suavemente. Bom dia, ela respondeu, virando-se para beijá-lo de verdade. Ainda era surreal. Acordar ao lado do homem que amava, sem culpa, sem medo, sem segredos. Ana já acordou? Ele perguntou, servindo-se de café. Está se arrumando. A cerimônia de formatura é às 10. Eduarda ainda se lembrava do dia, quando Ana decidiu o que queria fazer da vida. Quero trabalhar com vocês, mãe. Quero aprender sobre os barcos, sobre o mar. Quero fazer parte do negócio de família. Negócio de família. As palavras tinham soado como música. Eduarda tinha usado sua parte do divórcio para se tornar sócia de Antônio na empresa de passeios. Juntos, eles expandiram o negócio e agora tinham uma pequena frota e uma equipe dedicada. Estou pronta. Ana apareceu na cozinha, linda em seu vestido azul. 21 anos, segura de si, com olhos que finalmente brilhavam com felicidade genuína. No carro, a caminho da cerimônia, Ana mexia no celular. Ele mandou mensagem de novo, ela disse, fazendo uma careta. Lúcio? Eduarda perguntou, o estômago apertando. Sim, perguntando sobre a cerimônia, dizendo que gostaria de estar lá. Antônio olhou pelo retrovisor. O que você quer fazer, filha? Filha. A palavra ainda fazia o coração de Eduarda se aquecer. Antônio tinha oficializado a paternidade e Ana agora levava o sobrenome dele com orgulho. Não sei, Ana admitiu.
Parte de mim ainda está com raiva, mas outra parte, ele criou a mim por 17 anos. Mesmo que não tenha sido com amor, ele estava lá. Eduarda se virou para a filha. A decisão é sua. Não vamos julgá-la, seja qual for sua escolha. Ana respirou fundo. Vou responder. Vou dizer que ele pode ir. A cerimônia foi linda. Ana recebeu seu diploma com honras e quando cruzou o palco, tanto Eduarda quanto Antônio estavam de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Na plateia, algumas fileiras atrás, Lúcio estava sentado, sozinho. Ele havia envelhecido, o cabelo mais grisalho, o rosto mais cansado. Quando Ana desceu do palco, ele se aproximou hesitante. Parabéns, ele disse estendendo a mão. Você está linda. Obrigada, Ana respondeu, educada, mas distante. Ana, Lúcio engoliu seco, olhando para Eduarda e Antônio que observavam de perto. Eu sei que fui um péssimo pai. Sei que te magoei. E sei que não tenho o direito de pedir perdão. Ana concordou. Mas eu escolho perdoar mesmo assim, para que eu possa seguir em frente sem carregar esse peso. Lúcio assentiu, as lágrimas brilhando em seus olhos. Você se tornou uma jovem incrível. Ana sorriu e respondeu. Podemos ser amigos. Obrigada por estar aqui hoje. Lúcio acenou com a cabeça e se afastou. Eduarda o observou ir embora e pela primeira vez sentiu algo além de raiva ou mágoa. Sentiu pena. Pena de um homem que teve tudo e perdeu por não saber amar. Você está bem? Antônio perguntou, passando o braço pelos ombros dela. Estou. Ela respondeu, e era verdade. Estou realmente bem. A festa de comemoração foi em sua casa, com amigos, familiares e a equipe da empresa. A casa simples à beira-mar estava cheia de risos, música e vida. E enquanto a lua brilhava sobre o mar, iluminando o caminho que tinham pela frente, os três souberam com certeza absoluta. O destino tinha realmente reescrito sua história. E dessa vez, escreveu um final feliz. Lembre-se, às vezes, precisamos atravessar a tempestade para apreciar o arco-íris. Precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E às vezes, o amor verdadeiro está esperando por nós, mesmo depois de 19 anos, pronto para recomeçar quando tivermos coragem de escolhê-lo. E você? Já teve coragem de recomeçar? De escolher a felicidade mesmo quando parecia impossível? Às vezes, o final feliz que merecemos está apenas esperando que tenhamos coragem de buscá-lo. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.